Olá, queridos. Sou a professora Elaine de Ciências da Natureza e hoje faremos uma análise de substâncias e misturas. Bom, eu tenho aqui um esquema, um modelo do que seria um átomo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos. Percebam que esses átomos, eles estão organizados, eles estão muito próximos, eles estão ligados através dessas pontes. E entre cada átomo, nós temos também um espaço entre eles. Se nós tivermos o átomo desta maneira, eu vou falar que a substância, ela é uma substância simples. Porém, o átomo, ele pode se juntar a um outro átomo. Então, eu vou ter aqui átomos diferentes, muito próximos. Portanto, nós temos um exemplo, um esquema do que seria uma substância composta. Essas substâncias compostas, tá? Elas estão em todos os lugares, da mesma maneira que as substâncias simples. Então, nós temos aqui o arranjo molecular de diferentes átomos. Percebam que eles se organizam e eles vão formando o quê? Pontes. Então, olha só, o átomo, ele pode estar sozinho ou ele pode estar acompanhado. Tudo bem? Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Nós temos aqui um copo, um recipiente, e se nós colocarmos nesse recipiente um pouco de água, ok? Um pouquinho de água. Se nós adicionarmos nesse recipiente um pouco de álcool, então eu tenho aqui uma substância polar. O que eu vou ter? Eu vou ter nesse momento aqui um arranjo molecular entre elas. Então, quando eu olho, eu tenho aqui uma substância, uma mistura homogênea. Olhando a olho nu, eu percebo que eu só tenho, né, o quê? Algo que é apenas visível. Não vejo ali grandes mudanças, eu não vejo ali outras fases, eu apenas vejo uma mistura transparente. Porém, meu querido, se nós adicionarmos, por exemplo, um pouquinho de acetona, né? Eu tenho aqui o acetato de etila. Então, vamos dizer o seguinte, pro esmalte, né? Tirar o removedor do esmalte. Vamos colocar aqui um pouquinho. Olha só, eu continuo tendo uma mistura o quê? Homogênea. Mas se nós colocarmos um pouquinho de acetona, e essa acetona, ela tem um pouquinho de quê? De óleos vegetais, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma reação química. Então, essa reação química, olha só, ela tem um tempinho para que ela ocorra, mas eu continuo tendo aqui uma mistura homogênea, ok? A olho nu eu estou visualizando. No microscópio, nós podemos ver outras substâncias, mas a olho nu nós temos aqui a mistura homogênea. Mas, se nós pegarmos um copinho aqui e nós adicionarmos, mais uma vez, um pouco de água e nós colocarmos um pouco de óleo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mistura polar e uma mistura polar. Pela densidade do óleo ser menor, ele vai ficar acima. Então, perceba que eu tenho aqui um processo de separação. Portanto, eu tenho uma mistura heterogênea. Então, eu tenho aqui duas fases, né? Por quê? Porque elas não se misturaram, elas estão separadas. Então, as moléculas, elas estão de que maneira? Elas estão assim. Olha só. Pense que essa daqui é a água e esse daqui é o óleo. Elas estão juntas, tá? Mas elas estão organizadas, olha, de maneira que elas não estão se deslizando uma sobre a outra, tudo bem? Então, eu tenho aqui uma mistura heterogênea. Então, vejam bem, meus queridos, esse processo aqui, tá? De mistura homogênea ou heterogênea. Agora, eu vou colocar aqui para vocês uma rolha e vou colocar no copo. O que acontece? Como a densidade dela é menor, ela vai flotar, ela vai subir. Porém, se eu adicionar no copo um pouco de água e eu colocar nesse copo, por exemplo, ok? Uma pastilha efervescente, no caso essa daqui, que eu tenho aqui, olha só, um soluto, o que aconteceu? Ela desceu. Então, eu tenho aqui uma decantação. Eu vou ter uma dissolução.
tá? Daqui a pouquinho, daqui a um tempinho, o que acontece? As moléculas elas vão se misturar, elas vão se unir, elas vão se agregar. E eu vou ter uma solução também homogênea. Por quê? Porque a olho nu eu vou ver apenas uma coloração, uma substância, ok? Agora, meu querido, tomemos como exemplo aqui. Eu tenho um coador, ok? E eu tenho aqui um copo. Se nós colocarmos um pouco de café nesse coador, então vamos lá, pegar o café. Aqui. Ok? Vamos colocar aqui um pouquinho de café. Ótimo. E se nós adicionarmos um pouco de água que esteja a 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Nós vamos ter a extração seguida de filtração. Então, percebam que nós começamos a ter aqui a extração dessa substância química, tá? E isso acontece tanto com o café quanto com a cevada, tudo bem? Agora, olha só, extração seguida de filtração. Porém, meu querido, eu preciso que você se atente, tá? Ao que? Eu vou ter aqui um copo, ok? E eu tenho aqui um chazinho. Ótimo. Eu vou ter aqui um chazinho. Aquele de extrato. E o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse extrato, vou colocar aqui. Se eu adicionar aquela água fervente, né, aqui dentro, o que nós vamos ter? A extração dessa substância química. Então, nesse momento, veja bem, nós começamos a ter o quê? A extração. Então, nós vamos tomar esse chá. Então, eu tenho aqui o arranjo molecular, tudo bem? Ele está acontecendo a todo momento. Então, extração, não pode esquecer. Se nós tivermos, por exemplo, aqui, né, um limão e eu espremer esse limão, então vamos lá, eu vou espremer o limão. Se nós espremermos esse limão, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter de novo o processo de extração, tudo bem? Estou extraindo essa substância. Aqui, está no recipiente. Então, eu vou ter a extração, eu vou ter a filtração, conforme eu disse, mas nós também podemos ter esse processo aqui, que é de peneiração. Então, vejam bem, eu vou colocar aqui um pouquinho de polvilho. E ali tinha farofa de milho. E nós vamos separar os grânulos. Vamos fazer esse peneiramento, ó. Então, eu chacoalho, o que está acontecendo? Eu estou separando os grânulos. E isso através do quê? Da peneira. Mas nós podemos ter essas peneiras maiores e podemos ter também as peneiras o quê? Menores. O processo vai ser o mesmo, de separação de grânulos, de micropartículas, macropartículas, enfim. E nós também podemos ter na química esse processo muito simples, que é, né, quando uma pessoa vai preparar ali o feijão, ela coloca o feijão num prato e ela vai separar mecanicamente. Esse processo nós chamamos de quê? De catação. E tem aquele processo mais simples, né? Quando nós compramos, por exemplo, o amendoim, e o amendoim ele tem a pelezinha. Então, olha só, ele tem a pele. Então, eu vou fazer assim e vou soprar. O que vai acontecer? A pelezinha vai sair. Esse processo eu chamo de quê? De ventilação. Tudo bem? Ventilação. E tem um processo muito simples que a gente explica, que é aquele que nós chamamos de separação magnética. Então, nós temos aqui um ímã e nós temos aqui, tá? Vários o quê? Vários grampos. Olha só, ele atraiu. Então, eu tenho aqui um separador, tá? Uma separação magnética. Queridos, eu espero que vocês fiquem com Deus. Obrigada pela presença. Agradeço a todos e até a próxima semana. Que Deus os abençoe. Amém.